Prezados acadêmicos, né, do curso de pós-graduação em gestão pública, saudações cordiais. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda videoaula da disciplina de trabalho de conclusão de curso. Eu sou a professora Rosimeire Barbosa da Silva Moura e, como já sabem, trabalharemos juntos nessa disciplina até o mês de fevereiro de 2020, quando acontecerá a defesa dos trabalhos de vocês. Renovo a recomendação que vocês assistam as videoaulas sempre com papel e caneta em mãos, para quando surgir alguma dúvida anotarem e depois postar no nosso fórum Tira Dúvidas, lá em nosso ambiente virtual de aprendizagem. Sendo que as dúvidas que surgirem nesse fórum deverão nessa videoaula deverão ser postadas já no segundo fórum, que é o que trata especificamente da produção do artigo científico, ok? Então, assim, o papel dessa videoaula é exatamente isso, né? Discutir alguns elementos necessários a essa fase de produção, considerando que desde o início da disciplina disponibilizamos um modelo de artigo científico na plataforma. Então, eu pretendo seguir esse passo a passo, o modelo que lá foi postado, para que a gente faça essa discussão. Pessoal, quando falamos em artigo científico, precisamos entender que esse tipo de trabalho tem como principal propósito levar ao conhecimento do público interessado alguma ideia nova ou alguma abordagem diferente sobre determinado tema já estudado, como particularidades locais ou regionais de um assunto, sobre a existência de alguns aspectos não explorados em alguma pesquisa ou a necessidade de esclarecer uma questão ainda não resolvida. Suas afirmações devem estar baseadas em evidências, sejam elas oriundas de pesquisa de campo ou comprovadas por outros autores em seus trabalhos. Isso não significa que você não possa expressar suas opiniões no artigo, mas deve demonstrar para o leitor qual o processo lógico que o levou a adotar aquela opinião, né? E quais evidências que a tornariam mais ou menos provável, formulando hipóteses. O artigo deve ter uma abordagem mais sucinta do tema, comparativamente a trabalhos acadêmicos mais complexos, né? É um trabalho técnico acadêmico que, apesar de sintético e de menor complexidade, deve apresentar uma relativa profundidade em análise. Então, assim, o artigo científico pode ser original ou divulgação, que é aquele que apresenta temas ou abordagens originais, e podem ser relatos de caso, ou comunicação, ou notas previstas. Pode ser um artigo de revisão. Os artigos de revisão analisam e discutem trabalhos já publicados, revisões biográficas, etc. E destaco ainda aqui essa importância de vocês pesquisarem as normas da ABNT, que tratam do artigo científico, que especificamente é a norma 6022, né, 6.022 do ano 2003, que também está disponível na biblioteca virtual. Lembra ainda que no caso de vocês é preciso que o artigo traga uma abordagem voltada para a gestão pública. E mais uma vez eu recomendo que façam uma revisão das disciplinas estudadas, porque elas poderão ajudá-los na escolha do tema e do tipo de pesquisa que se desejam fazer. Quanto à organização estrutural, o artigo científico tem a mesma estrutura dos demais trabalhos científicos, né? Ou seja, ele tem elementos pré-textuais, elementos textuais e pós-textuais. Vamos falar um pouco sobre os elementos pré-textuais, que são o título, o nome do autor, dos autores, do orientador, né? O resumo na língua vernácula e as palavras-chave também na língua vernácula. Em relação ao primeiro elemento, que é o título e subtítulo do artigo científico de vocês, esse já terá sido definido no projeto de pesquisa. Mas recomendo que, após terminar de escrever todo o artigo, vocês façam uma revisão da abordagem que foi construída, do problema que vocês definiram, dos objetivos que vocês estabeleceram, dos resultados que obtiveram, da análise que fizeram, né, com muita atenção. E vejam se há uma coerência. Seu trabalho ele tem que estar coerente do início ao fim, entendeu? Ele não pode ter lombadas. Então, assim, às vezes é preciso fazer pequenas adequações, pequenos ajustes. A gente conclui, é um artigo científico,
e às vezes pelo viés que ele assumiu, a gente tem que repensar um pouco o título e tal, isso é importante. Lembro também que um artigo científico ele não tem capa, não tem folha de rosto, né? E por isso o título vem logo no início da primeira página. Destaco que o título deve expressar a essência do estudo e ser composto com o mínimo possível de palavras. O segundo elemento é exatamente o nome do autor, dos autores e, se for o caso, né, do orientador no modelo que o programa disponibilizou para vocês, né? E lembram que no modelo pede-se um breve currículo desses autores. Geralmente se diz a graduação, a instituição na qual estudou, né, onde trabalha e o endereço eletrônico. O terceiro elemento é exatamente o resumo, né, que no caso específico de vocês, esse resumo não pode ultrapassar 250 palavras. Ele não tem recuo na primeira linha, viu, gente? É um parágrafo único e é estruturado de forma a conter a introdução, o objetivo, a metodologia que foi adotada, faz uma breve discussão, apresenta os resultados obtidos e a conclusão. Quero chamar a atenção para a seguinte questão. Mesmo o resumo aparecendo em terceiro lugar, ele não é elaborado nessa mesma ordem. Um resumo ele deve ser escrito após o término de toda a pesquisa, visto que ele tem o propósito de trazer uma apresentação geral, né, do seu trabalho para que o seu leitor entenda os dados principais da sua pesquisa. Então, assim, e lembre-se também que num resumo não se coloca citações. Após o término do resumo, né, recomenda-se que deixe uma linha em branco antes de você apresentar as palavras-chave, tá bom? As palavras-chave, essas devem ser inseridas logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão palavras-chave. Elas devem ser separadas entre si por ponto final e iniciadas sempre com letra maiúscula. Deve-se listar de 3 a 5 palavras que identifique a área do seu artigo e sintetize a temática que você está abordando. Essas palavras elas devem ser escolhidas priorizando a abordagem geral do tema e, na medida que possível, usando as grandes áreas do conhecimento, tá bom? Então, assim, espero que esteja tudo certo até aqui, mas caso tenha ficado alguma dúvida, por favor, poste no nosso segundo fórum para que a gente possa estar esclarecendo. Lembro ainda que vocês precisam escrever de 10 a 15 páginas. Portanto, assim, quando se pensa numa proporção que deve se destinar aos elementos pré-textuais, eu diria que para eles podem ser reservados meia página, tá bom? Agora, a gente conversa um pouco sobre os elementos textuais. Eles são definidos como uma parte em que se apresenta o conteúdo do trabalho propriamente dito. Como podemos ver através dessa imagem, né, eles são formados pela introdução, pelo desenvolvimento e pela conclusão do trabalho. Veja só, eu quero chamar a atenção para a questão da conclusão. Vocês, inclusive, têm essa imagem no segundo fórum de vocês. Essa introdução aqui, ela trata da parte inicial do artigo. Ela possibilita exatamente que o seu leitor tenha uma visão global do assunto tratado, né, o contexto desse assunto. Por isso ela precisa ter uma definição clara, concisa, ela tem que ser objetiva, né, ela tem que trazer uma delimitação das fronteiras do estudo que você fez, né. Para isso é preciso que esteja muito claro o problema que foi investigado, as hipóteses, quando houver, os objetivos que foram estudados e a justificativa. Lembro que você já tem esses elementos no projeto de pesquisa, né? Esses dados devem estar dispostos na introdução em forma de parágrafo. E eu chamo a atenção, porque assim, é comum, às vezes, as pessoas abordarem em forma de tópico. Coloca o tópico lá, grandão, justificativa, e escreve cá embaixo. Objetivos, escreve. Não é assim. Vocês devem criar parágrafos, né? Cuidado com os conectivos, direitinho. O texto de vocês tem que ter coesão científica. Então, tem que estar tudo associado, né? Os problemas, as teorias usadas, o problema de pesquisa, os objetivos, a justificativa, as hipóteses quando houver, né? Não pode haver uma sensação de quebra, né, na leitura
das pessoas quando elas estiverem analisando o seu trabalho. Eu deixo para vocês o seguinte lembrete, né, que quando a gente fala da introdução. A introdução, o que vem, né, primeiro, você deve abrir a introdução do seu artigo científico fazendo uma contextualização. Essa contextualização é exatamente uma explanação geral, às vezes com conceitos, a importância do tema, autores que fundamentam essa discussão, entendeu? O segundo aspecto a ser tratado é exatamente a questão problema, que vem em forma de interrogação, né? Depois, você pode, no terceiro momento, abordar os objetivos, geral e específico, lembrando que eles iniciam com o verbo de ação. E o quarto momento, você pode dedicar exatamente a relevância, né, a justificativa, mostrando a relevância e a importância do tema que você está estudando, né? Esse quinto momento, ele seria, desculpa, aqui os tópicos de desenvolvimento não é sexto, é o quinto, esse quinto momento é exatamente os tópicos a serem trabalhados. Eu chamo a atenção que esses tópicos a serem trabalhados, você só vai conseguir colocar depois que o seu trabalho estiver todo concluído, que é exatamente você explicar como se divide o seu trabalho, né? As etapas, as seções, as subseções, como é que se encontra, né? Geralmente, uma introdução, ela costuma absorver no máximo 2 páginas de um artigo científico, tá bom? Entramos na fase agora do desenvolvimento da pesquisa, que é considerada a parte principal, mais extensa e consistente do trabalho. Nela são apresentados os conceitos, né, as teorias e as principais ideias sobre os temas focalizados, sobre o tema focalizado, além de aspectos metodológicos, resultados, interpretação do estudo. Então, divide-se em seções e subseções, conforme orienta a norma da ABNT número 6024, que variam em função da abordagem do tema e do método. Então, assim, é a parte na qual o conteúdo do artigo é desenvolvido e que permite ao leitor compreender do que foi feito e a forma de obtenção das informações que você traz. No tópico de desenvolvimento, dentro do elemento textual, cada seção será indicada conforme o assunto desenvolvido e com relação direta ao assunto central de estudo apresentado. Inclusive, o título desse tópico deverá remeter ao assunto mais abrangente dentro dele, né? Então, assim, o aspecto que você mais aborda, que você mais trata naquela sessão, é que deve dar nome a essa sessão, a esse tópico. Não é correto dar o título de desenvolvimento, né? Por quê? Porque desenvolvimento é um tópico. Ele terá um título em concordância com o assunto que será apresentado. Então, dentro desse tópico, existirão seções, subseções, e cada uma com seu respectivo título. Então, lembre-se que não é correto separar uma seção também com um texto que contenha somente 3 linhas, por exemplo, né? Então, para que se configure como uma seção ou uma subseção, você deve produzir conteúdos e argumentos suficientes que justifiquem a criação dela. Então, às vezes, você está ali criando seu referencial e aí você começa a quebrá-lo em seções, subseções. Você tem assunto para tudo isso, como também não justifica você misturar o assunto e fazer um texto inteiriço, sendo que em vários momentos a discussão muda completamente o foco, né? Então, nesses casos, se pede uma subseção. Uma seção dentro do desenvolvimento deverá ser destinada especificamente ao referencial teórico, né? Então, assim, por sua vez, esse referencial, ele, sempre que possível, sempre que a discussão pedir, ele deve ser dividido em subseções. E nessa fase você deve apresentar a teoria que dá sustentação à sua pesquisa. Nas ciências sociais aplicadas, na qual nós nos encontramos enquanto administradores, gestores, né, as formas de compreender, explicar e interpretar o mundo são variáveis de acordo com as perspectivas teóricas adotadas pelo pesquisador. Não existe uma ciência neutra, né?
E nas ciências sociais aplicadas, esse posicionamento, seja ele intelectual, político ou ideológico, também é considerado como parte do processo de construção do conhecimento. As teorias, elas são formadas, né, por um conjunto de elementos que dão legitimidade e validade à sua visão de mundo e que são compartilhados por membros da comunidade científica, que compartilham de uma mesma perspectiva ou abordagem. Assim, por se tratar, por ser uma forma de olhar e por existirem diversas formas de olhar para uma mesma questão, sabemos que existem diferentes perspectivas teóricas que buscam explicar um mesmo fenômeno, né? Então, assim, as teorias, portanto, elas competem entre si em busca da explicação da realidade. Também existem situações em que as teorias existentes não são capazes de explicar. Nesses casos, são necessárias novas pesquisas exploratórias para ajudar a compreender essas situações, né? Por se tratar de um olhar para a sociedade, a partir de um recorte, de um método, de limites específicos, as teorias também não são capazes de abarcar e explicar a totalidade dos fenômenos, né? Elas se limitam a dar mais clareza, observações sistemáticas e visibilidade aos mecanismos que operam em determinados fenômenos sociais, dentro de seu alcance teórico e metodológico. Por isso é de fundamental importância que, ao elaborar seu arcabouço teórico, você tenha uma clareza acerca dos autores que você está adotando, né? E o posicionamento teórico deles frente ao tema que você está discutindo. Às vezes você vai encontrar teóricos que se posicionam de forma contrária acerca de um mesmo tema. Nesses casos, sua pesquisa fica mais rica, mais interessante, mostrando esses diferentes posicionamentos. Mas você, enquanto pesquisador e autor do trabalho que está sendo feito, vai precisar deixar claro de qual lado você está, né? Com qual teórico você se identifica, qual posicionamento você assume para você, que posicionamento você vai defender, né, nessa produção científica. Isso tem que ser muito bem delimitado, esclarecido, tá bom? Eu ainda preciso chamar a atenção de vocês quanto aos cuidados, né, alguns cuidados necessários ao longo de toda a escrita, mais especificamente no referencial teórico. Primeiro, eu já disse isso em fóruns, eu já disse isso na primeira videoaula, mas eu tenho que repetir. Quando se pensa em referencial teórico, é necessário se dialogar pelo menos com 3 autores. O trabalho não se trata de um resumo sobre um tema, mas de uma investigação, de um aprofundamento acerca de um determinado objeto, né? Segundo, tenha atenção em relação ao ano de publicações das referências adotadas. É preciso que sejam publicações mais atuais. Por isso, hoje, é comum haver uma aceitação maior de referências extraídas de artigos científicos publicados em bons periódicos, dissertações de mestrado, teses de doutorado, mais que os livros, né? Porque às vezes os livros eles já estão próximos da caducidade. Um terceiro aspecto que vocês precisam evitar é o plágio, né? Ele não deve acontecer de maneira alguma. Então, por causa disso, após concluir a escrita do seu artigo, tem alguns programas gratuitos que permitem você conferir a existência ou não de plágio em seu trabalho. E foi disponibilizado também na biblioteca virtual um e-book que trata exclusivamente sobre o plágio acadêmico. Recomendamos assim que você faça uma leitura bem cuidadosa dessa obra. Às vezes o aluno está buscando referências para o seu tema e encontra uma publicação que se aproxima demais do que ele está pensando em desenvolver. E acontece dele se apegar de tal forma a essa obra que acaba seguindo toda a estrutura dela, né? E não só segue a estrutura, mas vai deixando assim trechos grandes da escrita do outro autor e não faz nenhuma referência a esse autor, dando a entender, tomando posse, né? Tomando para si aquelas palavras, aquela estrutura, fazendo pensar que são suas. Então isso é um plágio assim gravíssimo. E por causa disso, a gente já chama a atenção para um quarto aspecto, que é exatamente a questão das citações.
Existem também uma norma técnica, né, da BNT, que é a 10.520, que trata exatamente das citações. Né? A citação, ela é considerada uma menção de uma informação extraída de outra fonte. Então, a ideia não foi sua. Toda vez que houver uma citação, você precisa mostrar, deixar muito claro de onde você tirou, qual foi a fonte que você investigou para trazer essa citação. Essa citação, às vezes, ela pode vir na forma de citação de uma citação. É uma citação direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao original, o que a gente chama de APUD. Uma APUD, nem sempre ele é bem aceito pela banca. O ideal é que quando você encontre uma ideia que lhe chama a atenção, você faça de tudo para ter contato com a obra de onde ela foi extraída, e não simplesmente copiar de um outro autor. Existe também a citação direta quando acontece uma transcrição textual de parte da obra do autor consultado. Sendo que essa citação direta, quando ocupar até 3 linhas do seu texto, ela deve aparecer entre aspas duplas, sendo que as aspas simples são utilizadas para indicar uma citação no interior da citação. Nesse caso, é necessário também indicar o autor, os autores, o ano da obra e a página pesquisada. As citações diretas no texto, com mais de 3 linhas, devem ser destacadas com recuo de 4 centímetros da margem esquerda, com letra menor que a que está sendo utilizada no seu texto normal, tá? E não precisa aspas, porque o recuo é o que sinaliza se tratar de uma citação direta. E é indispensável que se traga também o autor, os autores da obra, o ano da obra e a página. Quando vocês estiverem consultando a norma da BNT, a 10.520/2002, que trata das citações, repare que quando o nome do autor aparece fora do parênteses, ele é escrito em minúsculo, apenas com a primeira letra em maiúscula. E quando o nome do autor vem dentro do parênteses, ele é escrito em maiúsculo. Observe também que há uma vírgula separando o nome do autor do ano da obra e uma outra vírgula que separa o ano da obra da página que você fez seu recorte. Então, muita atenção, tá? Em relação às normas da BNT. É um trabalho científico e tudo isso tem que ser considerado. Uma outra seção deverá ser criada ainda dentro do desenvolvimento, que é para tratar exatamente do percurso metodológico, né? É o que você fez para que sua pesquisa se realizasse, com a metodologia que você adotou. Então, a metodologia é exatamente a descrição dos métodos, e essa parte do trabalho deve ser a mais detalhada possível, numa sequência cronológica, para que a experiência, quando necessária, possa ser repetida com os mesmos resultados obtidos. Então, assim, o método deve ser apropriado à natureza do estudo que se quer realizar. No entanto, a complexidade do problema e o nível do aprofundamento das interpretações é que vão determinar qual a melhor forma de olhar para a questão. Ao contrário do projeto de pesquisa, no artigo, a metodologia é escrita com os verbos no pretérito. Por quê? Porque parte do pressuposto que você já desenvolveu todas aquelas ações que você dizia que ia fazer, né? Para obter os resultados que você agora já vai apresentar, tá bom? Então, portanto, assim, no tópico de metodologias, é fundamental que você esclareça as modalidades da pesquisa que foi desenvolvida, né? Trata-se de uma pesquisa básica, quantitativa, exploratória, né? Em relação às formas de coleta de dados. Você fez o quê? Um levantamento biográfico, aplicou questionários, realizou entrevistas, fez observação participante. Uma outra questão que você precisa explicar também são os critérios de análise e interpretação dos dados, né? Então, assim, quais são as técnicas que você vai usar para que isso seja feito, né? Então, o próximo aspecto, dito isso sobre a metodologia, o próximo aspecto que a gente trabalha ainda dentro do desenvolvimento é exatamente a questão da apresentação e a discussão dos resultados que você conseguiu obter na sua pesquisa, né? Os dados coletados podem ser apresentados em formas de texto, tabela, gráficos, e a depender do instrumento utilizado para a coleta, tudo isso vai depender do instrumento que você utilizou,
né, para coletar os dados e a necessidade que a sua pesquisa impôs. A tabulação, ela é considerada como uma forma de organização desses dados, né, de maneira a verificar as relações que eles guardam entre si. Ela é a parte do processo de análise estatística que pode ser feita ou manual ou mecanicamente, com os de softwares especializados. Hoje a gente tem vários, né? A gente tem hoje Excel, a outros sistemas, né? Vamos ver assim um pouquinho as formas de trabalhar esses dados, né? Se na pesquisa, por exemplo, você optou por utilizar questionários, precisa buscar a estatística para definir o quantitativo necessário para validar o resultado, considerando o grupo para o qual foi destinado. Para que esse resultado seja válido, o ideal é atingir toda a população-alvo, visto que assim trabalhará com margem de erro zero. Se, por exemplo, a população-alvo é composta por 100 pessoas, o ideal é atingir essa totalidade. Porém, se no momento da pesquisa não houve como alcançar esse objetivo, é preciso que a quantidade de respondentes seja suficiente para validar o resultado. É o que denomina de estabelecimento de uma amostra, né? Então, assim, qual foi o tamanho da sua amostra? Porque, por exemplo, se essa amostra tiver sido somente 50% de respondentes ao questionário, você vai ter um problema, porque não alcançou nem a metade, né? Você alcançou uma metade do grupo. Então, como é que você vai validar esses resultados, né? A margem de erro pode ser muito grande. Observe que você precisará buscar a fórmula estatística mais adequada, frente ao que se pretende desenvolver. Para apresentar os resultados, né, os manuais de estatística apresentam uma série de procedimentos, né? No entanto, nós vamos focar nesse momento aqui um pouco mais sobre a questão das tabelas e dos gráficos, que costumeiramente são mais usados. A tabela é uma forma de exposição gráfica que obedece a uma classificação, com o objetivo de sintetizar os dados, tornando-os mais compreensivos. Os dados numéricos, eles devem ser ordenados em filas, em colunas, com especificações equivalentes à sua natureza. As tabelas, elas precisam ser designadas com clareza, né? As explicações necessárias devem estar no rodapé da tabela. Seu título deve apresentar o assunto da tabela. Suas laterais não são fechadas, visto que representam um elo, né? Uma cadeia causal de fenômeno. Ao contrário dos quadros, né? Os quadros é que são fechados, né? Então, assim, por sua vez, os gráficos também favorecem a apresentação de dados quantitativos. E, além de atrativos, facilita a visão do conjunto. O tipo de gráfico a ser utilizado depende muito do pesquisador, né, do que você quer apresentar. Ele pode ser linear, de barras, de setores. E também hoje existe um software que pode ajudar você a criar uns gráficos bem legais, né? Quanto à apresentação, os gráficos devem ter o título claro, preciso, e uma legenda que favoreça a explicação dos itens, né? As cores devem ser contrastantes, né, para favorecer a visualização. Não se faz gráfico da mesma cor, né? Nem se faz gráfico da mesma cor e nem se imprime trabalho científico numa impressora monocromática. Então, assim, a definição quanto à utilização dos gráficos e tabelas, né, dependerá do que pretende demonstrar e a facilidade de análise e compreensão, tá bom? Quando se trata de pesquisas qualitativas, essas costumam estabelecer categorias, né, para facilitar a elaboração e apresentação dos resultados. A categoria, ela é um recurso que serve para classificar um grupo ou tipo com base em alguns princípios, né? O resultado também poderá ser apresentado fazendo um uso de quadros ou de ilustrações. Então, assim, não se prenda, né? Existem muitas formas de você apresentar os resultados que você conseguiu obter, né, no seu trabalho, durante sua investigação. Quanto à discussão, nada mais é do que a interpretação e análise crítica dos resultados obtidos em relação à metodologia utilizada, né? É feita a comparação dos resultados alcançados com os resultados obtidos pelos autores da revisão bibliográfica. Então, os dados que você está apresentando, eles confirmam a discussão, a contribuição que os teóricos trouxeram, ou eles são totalmente contrários, né?
Após o término da apresentação e discussão dos resultados, é o momento de você elaborar a conclusão, né, da sua pesquisa, do seu artigo. E ela deve responder às questões da pesquisa, correspondente aos objetivos, hipóteses, né, deve ser breve, podendo apresentar recomendações e sugestões para trabalhos futuros. Para artigos de revisão, deve-se excluir material, métodos e resultados. É a descrição do que foi apresentado na introdução, exposto em material e método e os resultados e discussão, tá bom? Pessoal, estamos assim nos aproximando assim do final dessa segunda videoaula e por isso vamos apresentar os elementos pós-textuais de um artigo científico. No caso específico de vocês, o elemento principal aqui são as referências, que trata exatamente, que é abordado exatamente pela norma 6.023 de 2018 da BNT. Né? As referências devem apresentar a relação das fontes que vocês utilizaram para escrever, para produzir o trabalho, a pesquisa de vocês. E eu chamo a atenção para o cuidado que se deve ter em fazer uma revisão de todo o artigo científico, de forma a evitar que alguma referência que apareça no seu texto não esteja contemplada no seu referencial. Lembro também que existem as normas da BNT que instruem sobre a forma como essas referências devem ser citadas. E tem uma plataforma chamada Mori que pode ajudá-los bastante nesse processo, né? Você pode se cadastrar na plataforma e na medida que você for adotando na sua pesquisa algum autor, você já vai registrando na Mori. Por quê? Porque ela segue as normas da BNT. O trabalho de vocês tem que seguir as normas da BNT. Essa versão que a gente tem do Windows hoje no computador, a versão do Word, quer dizer, ela não traz a BNT, então muito cuidado, né? E existem também outros elementos pós-textuais, glossário, apêndice, anexo. O apêndice geralmente é feito por produção, aquilo que você produz. Um questionário, uma entrevista, fotos, e o anexo é aquilo que você obtém, né? Por exemplo, documentos de uma pesquisa documental e tudo mais. Mas não necessariamente se faz preciso que tenha esses elementos no trabalho de vocês. Eu diria que apresentando até o referencial está de bom tamanho e que gastem essas páginas para trabalhar o que de fato é importante nessa investigação, tá bom? Eu acredito que todos vocês têm condições de apresentar excelentes trabalhos, né? Trazer uma contribuição importantíssima para o nosso instituto, para o norte de Minas, para a nossa comunidade científica, quem sabe até algum trabalho com potencial de ser publicado em seguida, o que seria muito bom para vocês, para o programa. E a gente está à disposição, né? Nosso segundo fórum está lá para tirar qualquer dúvida e tudo. Assim, a pesquisa ela é resultado do seu compromisso. Então, quanto mais você se empenhar, você tem melhores chances de apresentar, de obter melhores resultados na sua investigação. Toda e qualquer dúvida, nós estamos à disposição para sanar, tá bom? Grande abraço para todos vocês, bons estudos e até os nossos encontros no fórum e também na nossa banca de defesa. Fique em paz.